erguer a taça durante o Kiddush de Pessa, naquilo que chamam de Santa Ceia, Yeshua falou com todas as letras: o sangue do pacto novo foi derramado por muitos. Isso pode parecer cruel para os adeptos de livre-arbítrio, porque se ele se deu por muitos, ele não se deu por todos. Se ele não se deu por todos, não tem como qualquer pessoa escolher andar com ele. Mas na própria oração de Yeshua, João 17, cumprindo seu papel de sacerdote universal, ele fala para Deus na oração o seguinte: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste. Diante dos discípulos, ele deixou bem claro que ele não intercede pelo mundo, ele não intercede por todo mundo, ele é intercessor daqueles que o Deus Pai deu para ele. Aí vem alguém e diz assim: ah, mas está escrito, Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. As pessoas decoraram essa frase para usar, sem pensar e sem entender o sentido. As pessoas se perdem quando chegam nesse versículo mal traduzido. Não está dizendo que todo mundo pode escolher acreditar nele. Não está dizendo que todo mundo pode escolher andar com Deus. Como consertar essa tradução desse versículo para você entender direito? No texto original, João 3,16, está basicamente dizendo que Yah amou o mundo. Yah amou o mundo. Que mundo? Yah amou tudo que ele criou. O mundo que ele amou é toda a criação dele de um modo geral. A criação como ela foi feita para ser. Tem gente que acha que amar o mundo quer dizer que Yah amou todo mundo. Yah não amou todo mundo. Se você conhece a Bíblia que carrega, você já viu que o Deus eterno não ama todo mundo. Ah, porque Deus ama todo mundo. Não. Ao ser questionado no texto de Malaquias, Israel falou: ah, como vamos acreditar no teu amor, Deus? Você amou Jacó e odiou Esaú. E Deus confirmou e disse: de fato, amei Jacó e odiei Esaú. Aí você vai dizer: não, mas no texto está escrito amei Jacó e aborreci Esaú. Aborreci é tradução manipulada. O termo no original hebraico é odiei Esaú. Amei Jacó e odiei Esaú. O original. Se um dia você estudar hebraico, você vai constatar o que eu estou falando. No texto original de Malaquias, quando Deus é confrontado: ah, como acreditaremos no teu amor se você amou Jacó e odiou Esaú? Deus não ama todo mundo. Por que Deus não ama todo mundo? Porque ele consegue sondar o interior da alma da pessoa e o que ela vai se tornar. Mas voltando para a correção da tradução de João 3,16, porque isso tem a ver. O texto diz: Yah amou o mundo a tal ponto que deu seu Filho único, para que todo aquele que é fiel a ele não seja destruído, mas tenha a vida eterna. A tradução correta, tanto pela ótica do hebraico quanto do grego, é essa: Yah amou o mundo a tal ponto que deu seu Filho único, para que todo aquele que é fiel a ele não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Essa é a tradução correta. O Projeto Reina estava esperando que alguém tocasse nesse assunto, mas ninguém tocou, então o Projeto Reina toca nesse assunto. E ao Deus de Israel, ele não ama todo mundo. Logo, Yeshua não morreu por todo mundo. Ele deu seu Filho para fazer a expiação do pecado de todo aquele que é fiel a ele, como diz no texto original. É todo aquele que crê. O verbo crer é uma criação do sistema religioso. O verbo crer não é apto a definir a realidade do texto. Porque o sentido religioso de crer é você acreditar por acreditar. Não obedece, mas acredita. Não guarda mandamento, mas acredita. E até hoje tem gente que acredita que pode ser salvo assim, desse jeito. Como se isso justificasse alguém diante de Deus. Apenas acreditar sem obedecer nem seguir nenhuma lei de Deus. Conceito errado. Verbo original. Verbo leheemin. Leheemin significa confiar ou ser fiel. A salvação é pela fidelidade. A fidelidade é a confiança em Deus. Como diz o pensamento antigo do próprio judaísmo, a morte do justo produz a expiação de seu povo. Yeshua foi esse justo. O próprio Yeshua já declarou centenas de vezes dentro da palavra, do texto, que ele veio para resgatar a muitos. Muitos não é todos. E ligando uma afirmação com a outra de tudo que ele falou, encontramos no texto sagrado que Yah deu uma parte de sua própria vida encarnada em corpo humano, Yeshua, para que os fiéis dele,
ou os que são fiéis a ele, não sejam destruídos. Esse é que é o sentido. Ele deu o seu Filho para que os que são fiéis a ele não sejam destruídos. E quem são os fiéis dele, ou os fiéis a ele? São os eleitos. São aqueles que o próprio Deus Yahvé escolheu. A pessoa que até hoje não consegue entender que Deus tem seus escolhidos é uma pessoa que não entendeu nada até hoje. Atos 13:48. Paulo pregando no meio dos gentios se alegrando com as palavras de Paulo, e no final do texto lá, do bloco de texto, na tradução que a gente tem, diz: e creram os que estavam destinados à vida eterna. Essa tradução nem é correta. A tradução correta nesse trecho é: e tornaram-se fiéis os que foram colocados para a vida eterna. Ou seja, os que foram colocados lá por Deus. A multidão estava lá ouvindo a pregação de Paulo, e aqueles que Deus colocou lá para ouvirem a palavra e serem resgatados, assim foram. Conforme o texto original, eles foram colocados lá, naquele local, no meio daquele povo, colocados por Deus, para ouvirem a mensagem e receberem a vida eterna naquele dia. Isso não é teologia, isso é só tradução corrigida. A religião criou essa frase, todo aquele que crê não pereça, para servir de justificativa religiosa. Mas esse pensamento de todo aquele que crê não perece, isso induz o leitor ao erro, porque Yohanan não disse isso. Do jeito que escreveram na tradução da Bíblia, a impressão que passa é que Yah enviou Yeshua para realizar aquela obra de expiação por todas as pessoas do mundo, e que ele está esperando que todo mundo se converta a ele. É isso que a tradução atual dá a entender. Mas não é nada disso. Não foi isso que Yohanan falou, não foi isso que João falou. Porque isso nunca vai acontecer. Deus não está esperando acontecer algo que nunca vai acontecer. Não vai todo mundo ser salvo. João 13:18, no meio daquele texto lá, ele disse: eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. Independente do restante do contexto, isso é uma afirmação inequívoca. Yeshua conhece aqueles que ele escolheu. E Paulo diz na segunda carta a Timóteo: o fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Independente do contexto do que ele está falando ali, essa frase não necessita de contexto. O Senhor conhece os que pertencem a ele. Esse tipo de afirmação não necessita de contexto. Deus conhece quem pertence a ele. Se o Senhor Yeshua conhece quem pertence a ele, é porque tem gente que não pertence a ele. Aí eu te digo, isso é calvinismo? Não. Isso é tradução corrigida. Isso é a tradução correta do texto. Yah, o Deus da Bíblia, é onisciente. E na verdade ele sabe quem é que vai se manter fiel a ele até morrer. E é por esses que ele trabalha. Se isso é calvinismo, então o Deus eterno é calvinista. Mas na verdade o Deus eterno não é calvinista. A tradução correta de João 3,16 é justamente isso. Deus amou o mundo a tal ponto que deu seu Filho único para que todo aquele que for fiel, ou todo aquele que é fiel a ele, não seja destruído. Quem for fiel a ele até morrer, não vai ser destruído. Vai receber a vida eterna. Por isso que Yeshua deu aquele conselho, dizendo: seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ele fez o que fez para que quem for fiel a ele não seja destruído, mas tenha vida eterna. Agora você entendeu.